Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose, sejam muito bem-vindos neste canal. Bom, no vídeo de hoje eu queria tratar de um tema super importante e muito falado para quem estuda, para quem pratica com consciência a lei da atração, que é com relação aos nossos desejos. Bom, eu sou uma estudiosa mesmo da lei da atração, já leio muito, estudo, faço cursos, mas existem algumas coisas que nós só vamos aprender com a prática, com a nossa vivência e também com o nosso amadurecimento. Com relação aos desejos, a primeira vez que eu assisti ao filme O Segredo, para mim, assim, tinha ficado muito claro que eu precisava desejar e acreditar, né, emanar ali aquele pensamento que as coisas iriam se realizar. E realmente isso muitas vezes funcionava para mim, depois eu fui entender as questões de vibração e tudo mais, que não era só pensar de uma vez e isso iria acontecer, mas que eu tinha que manter uma vibração condizente com aquilo. Mas enfim, depois de um tempo eu comecei a perceber que alguns dos meus desejos não realizavam e que na verdade eu tinha muitos desejos pequenos, mas que às vezes eu não tinha grandes sonhos. E acredito que não há problema nisso, se realmente for o jeito de ser da pessoa, né? Pessoas que são mais, têm desejos mais simples, ou aqueles que conseguem fluir mais facilmente com a vida, que eu acho que é maravilhoso isso, você só fluir, né? Não ter ali grandes desejos e fluindo, né? Com o momento presente, essa acho que é a nossa meta maior mesmo. E eu acredito que essa é realmente a verdadeira prática da lei da atração, mas nada nos impede, claro, de sonharmos. E aí eu não tinha grandes sonhos. Então, depois de um tempo, com a maturidade, não só com os estudos, mas aí eu fui me deparar com duas situações que aconteceram comigo e que pode acontecer talvez com você também. A primeira delas, com relação ao desejo, é que eu percebi que muitos dos desejos, desses são os mais pequenos, né, mais materiais e tudo mais, muitos dos desejos que eu tinha, eles não eram meus, e sim desejos dos outros. E quando eu falo dos outros, eu não estou só falando do outro, o outro sou eu, né, são espelhos. Mas eu não estou falando só de outro ser físico, mas também de outros eus. Então, eu alimentei por muito tempo desejos do meu eu ali, de um jeito de ser que eu fui um dia, mas que eu não sou mais. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era há um ano atrás. Na verdade, eu sinto que eu mudo a cada mês, eu mudo muito mesmo, sabe, internamente e tudo mais. Mas há um ano atrás eu era uma pessoa completamente diferente. Então tinha desejos que eu alimentei lá e que hoje em dia não fazem mais sentido. E aí muitas vezes eu tenho uma caixa de desejos, eu faço um quadro dos sonhos e aí eu fico mais preocupada em realizar aquilo do que em realmente compreender se aquilo faz sentido para mim. É aquela coisa, né? Acredito que são desejos, muitas vezes que não são desejos realmente da nossa alma, né? Não eram desejos verdadeiros, e sim desejos que a gente alimentou em determinado momento, ou realmente pensamentos que nós pegamos do outro, opiniões e que a gente acaba alimentando naquele momento e que muitas vezes não faria sentido mesmo. Por isso que a lei da atração é tão interessante, né? Porque ainda bem que a gente não consegue realizar tudo em um piscar de olhos, apesar de que hoje em dia, né, a energia do nosso planeta, a gente está realmente materializando as coisas mais rapidamente, mas ainda bem que isso não acontece assim, pisquei, desejei aquilo e já acontece para mim, porque muita coisa realmente não faz sentido. E a segunda coisa foi como eu tinha comentado, de não ter sonhos grandes, e tá tudo bem se você é assim, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que não é porque eu não era de ter sonhos grandes, mas sim que às vezes eu escondo de mim mesmo desejos que eu tenho e que eu acho que eu não sou capaz de realizar. Então, entra aí questões de não merecimento, crenças minhas que eu fui descobrindo. Então, alguns desejos eu simplesmente não me permitia desejar. Tava aqui em mim, né? No meu inconsciente e tal, mas eu não deixava vir à tona, não colocava em quadro dos sonhos, eu não me permitia sentir como se já tivesse realizado aquilo, por acreditar que eu não era capaz de conseguir, que para mim não iriam se realizar. E é engraçado isso, né? Porque uma das coisas que a gente vai aprendendo ali com a lei da atração é que você precisa
não fingir, né, mas sentir como se já sim, eu já sou merecedora, eu já tenho isso, né, para quem pratica visualização, eu não pratico muito e tal. Hoje em dia eu gosto de coisas mais simples, mais leves, então eu tô entrando nessa de viver mesmo o presente, de sim, desejar as coisas, imaginar ali por poucos momentos, mas entrar mais no flow e vivendo, e isso tem dado resultado para mim. Mas é isso, é você se permitir. Então, se você tem algo ali, um desejo que lhe parece um desejo de alma, como eu tenho alguns que vêm me acompanhando há bastante tempo, e você se permitir sonhar, né? Viver ali o momento presente, mas se permitir sonhar. Não fazer como eu fiz por muito tempo, de achar que eu não merecia, eu simplesmente enterrei esses sonhos. E aí, recentemente, eu conversando em terapia, eu fui pensar, por exemplo, eu gosto muito de terapias holísticas e eu já estudei, já fiz alguns cursos na área, de algumas, são várias, né? Mas eu já fiz alguns cursos e aí eu comecei a tentar atuar como terapeuta, mas eu me boicotava, eu simplesmente parava, e aí eu tinha desculpas de que, eu não consegui ninguém, muitas vezes eu queria fazer atendimento online, aí na minha mente, ninguém quer, não me conhece, então eu inventei várias desculpas, eu simplesmente fui enterrando esse tipo de desejo, até que eu entendi que era crença de não merecimento, como se eu não merecesse, como se eu não fosse boa o bastante para isso, e é claro que todos nós somos capazes, sim, todos nós temos capacidade de realizar esses desejos, né, esses sonhos, estudar e praticar e colocar isso aí para o mundo, colocar o brilho que eu tenho, que cada um de nós tem que é único, né, e contribuir com o universo. Oi, gente, eu tive que parar a gravação porque ficou aparecendo no meu celular que o armazenamento estava cheio. Depois me deu muito trabalho para eu conseguir abrir espaço. E aí eu continuar a gravação, aí eu desisti, fui dar uma relaxada, fui tomar um banho. E aí agora, depois fez total sentido pra mim, porque eu pensei assim como o armazenamento do meu celular estava cheio com fotos, mas também coisas antigas, arquivos que já não eram necessários, muitas vezes nós também nos enchemos com desejos que já não são necessários ou que não são nossos e que a gente às vezes fica preso a eles, porque simplesmente um dia a gente pensou que precisasse ter aquilo, realizar aquele desejo, e a gente segura com dificuldade para soltar. E aí basta soltar, deixar ir, e isso vai abrir espaço para o novo, talvez para novos desejos, ou vai facilitar a realização dos desejos que nós temos de verdade, os desejos da nossa alma. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Deixa sua curtida, se inscreva no canal para acompanhar. Tchau!